Olá, turminha boa, sejam bem-vindas à nossa aula de História. Professor Ananias Carvalho aqui com vocês, serei o seu professor nessa aula maravilhosa de História. Então, galera, tomem nota, tá, gente? Vamos ao tema de nossa aula. Vamos lá, gente. Aula de número 5, objeto de conhecimento, a Revolução Francesa e o detalhamento, o Antigo Regime. A gente vai, então, mergulhar, voltar no tempo até a França pré-revolucionária. Vamos entender como era a sociedade francesa no Antigo Regime, o que era o Antigo Regime e depois a gente vai compreender as bases do processo revolucionário francês. Então, galera, sem mais conversas, vamos à nossa aula. Para a gente então compreender o processo revolucionário francês, é essencial que a gente analise a sociedade francesa pré-revolucionária, ou seja, antes do processo revolucionário, e a gente então consegue mergulhar no Antigo Regime francês. Antigo regime, professor? O que é isso, professor? É um regime antigo que não deu certo? O professor queria emagrecer, não conseguiu com um regime antigo? Era isso, professor? Não, gente. O Antigo Regime era a forma de governo que estava em vigor na França ali nas chamadas Era da Modernidade, na chamada Era Moderna. Vamos ao texto, então, para a gente compreender como era a França nesse período. Vamos lá, gente? O Antigo Regime francês. O Antigo Regime é a denominação do sistema político e social da França e de alguns estados europeus durante a Era Moderna. Prestem atenção que isso aqui é um conceito. Se você puder anotar, eu recomendo que você faça isso, porque você pode precisar dessa informação futuramente na avaliação, tá, gente? Se eu perguntar o que é o Antigo Regime, vocês vão lembrar o quê? Opa, o professor falou pra gente que esse Antigo Regime é a denominação do sistema político e social da França e de alguns países, de alguns estados europeus durante a Era Moderna. O princípio monárquico é sagrado, ou seja, a figura do rei, do monarca, do indivíduo que comanda o Estado, ela é considerada sagrada. Não pode ser questionada porque, se você questionar a autoridade do rei, segundo aquela visão de mundo, você estava contestando a autoridade do próprio Deus. Este caráter religioso da figura do monarca significava que o Estado tinha como objetivo alcançar a uniformidade religiosa. Vamos adiante. A monarquia estava rodeada de simbolismos e misticismos. Acreditava-se que a essência e nobreza eram atributos imortais dos reis, permaneciam em suas gerações, ou seja, a autoridade era passada de forma hereditária. Vamos entender um pouquinho, pessoal, por que o rei, então, se tornou absoluto? Por que surgiu, então, a ideia de um Estado, de um país ali com fronteiras? A gente viu que depois ali do processo da queda do sistema feudal, a burguesia, que eram os comerciantes, eles estavam ali ascendendo socialmente. E para eles, para aquela burguesia, era importante que se estabelecessem limites e que houvesse ali uma moeda uniforme. Vindo para mim aqui, por favor. A gente tem que pensar que era importante e interessante para o comércio que houvesse ali uma taxação única, uma moeda única e que ele tivesse que pagar imposto apenas para uma instituição. Nesse momento, então, surge a figura dos estados modernos, que marcam ali a Era Moderna. Se lá na Idade Média existia o feudo, o sistema feudal, onde o poder era descentralizado nas mãos de vários senhores feudais, na Era Moderna existe a figura do Estado moderno, os países como a gente conhece hoje. Então, para a burguesia naquele momento, era fundamental que existisse um governo forte, nas mãos de um monarca forte, e que esse monarca poderia então unificar não só a cultura daquela região, mas também o sistema monetário, o sistema de medida e também o sistema de tributação. Por isso, nesse momento, surge ali, nesse contexto social e político, o Antigo Regime, que tem 3 características básicas. Prestem atenção. Quando eu falo de Antigo Regime, eu estou falando aqui na esfera política de um sistema de governo pautado no absolutismo monárquico,
ou seja, o rei, o monarca, detém o poder absoluto em suas mãos. No campo social, a sociedade era dividida em estamentos, ou seja, em estados. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, o restante da população, incluindo a própria burguesia. E também, no viés econômico, se caracteriza pelo mercantilismo. Tomem nota. Se eu pedir para vocês futuramente uma avaliação, ou quando vocês forem fazer um vestibular futuramente, um concurso público, peça que vocês dividam as características do antigo regime, vocês vão lembrar, opa, o professor falou para mim que na esfera política era o absolutismo monárquico, na esfera social era a sociedade dividida em estamentos e na esfera econômica existia ali o mercantilismo que norteava as práticas econômicas e financeiras no antigo regime. Então vamos começar a analisar aos poucos esses pontos, essas características, começando com o viés político, o absolutismo monárquico. Vamos ao texto para a gente compreender esse momento de forma bem salutar. Vamos lá, gente. Política. A política do antigo regime se caracterizava pelo absolutismo. Tomem nota. Absolutismo. O que era o absolutismo, professor? Este consistia na concentração da autoridade política sobre o rei com apoio da teoria do direito divino. O que é o absolutismo, professor? O absolutismo é um sistema de governo onde o rei, o monarca, detém todo o poder em suas mãos. Ele governa como der na telha. Ele faz as leis. Ele é a lei, ele é o Estado, como o próprio Luís XIV, o representante desse modelo de governo, acaba afirmando. Professor, existia leis naquela época? Existia leis, tá, gente? Mas essas leis estavam submetidas à autoridade do rei. Se o rei olhasse para a tua cara e decidisse que você não merecia viver, vamos então trocar em miúdos, você ia morrer, porque a autoridade do rei era inquestionável. Voltando para mim aqui, gente. Ou seja, o rei detinha o poder absoluto em suas mãos. Mandava e desmandava, fazia o que desse na teia. Então você pergunta, professor, como a sociedade naquela época tolerava essa autoridade do rei? Porque existia naquele momento uma teoria que justificava o poder do rei, que é a teoria do direito divino. Acreditava-se, o pensamento místico, o misticismo, acreditava que o rei era rei, não porque ele queria, não porque alguém tinha colocado ele naquela posição, não porque ele nasceu de um outro monarca e herdou a autoridade de forma hereditária. Acreditava-se que ele era rei por vontade de Deus, porque Deus havia olhado para aquele camarada e dito o seguinte, opa, eu te dou autoridade para você governar. Acreditava-se nessa teoria, a teoria do direito divino. Agora eu vou convidar para entrar e participar da nossa aula aqui uma figura muito ilustre, que nada mais é do que o rei mais famoso do absolutismo monárquico francês. Aqui está ele, eu me curvo diante a sua autoridade, ó grande monarca, Luís XIV, conhecido como o Rei Sol, o monarca tão emblemático que ele por si só simbolizava todo o Estado francês. É dele a frase "L'État c'est moi", que em bom francês significa "o Estado sou eu". Ele foi tão emblemático que é considerado o Rei Sol, porque acreditava-se naquele momento que a sua presença irradiava toda a corte e, por que não dizer, toda a França. É interessante falar que existia na França, em Paris, um palácio, um suntuoso palácio monárquico do rei real, mas ele achava que esse palácio era simples demais para ele. O que ele fez então? Mandou construir um outro palácio ainda maior e ainda mais suntuoso, que é o Palácio de Versalhes. Existem galerias cheias em Versalhes de vidros, galerias de espelhos, muito bonito, elegantérrimo, gente. Foi na corte do Luís XIV que a gente aprendeu o que até hoje está em vigor, que são as regras de etiqueta. Existiam nobres
que rodeavam ali Versalhes, cujo o principal objetivo era cortejar o rei, era literalmente bajular a presença do rei. Então eu trago para vocês aqui o nosso Luís XIV, o Rei Sol, que participou da nossa aula, agradeço a presença dele, nos brindou com toda a sua autoridade, beleza e poder real. Naquela época ele era inquestionável porque acreditava-se, sobretudo, no direito divino. Ele não era rei porque ele queria ser rei. Ele era rei, segundo acreditava-se, pelo direito divino. Vou chamar um vídeo agora para vocês que vai nos ajudar a compreender esse momento, o que foi de fato o absolutismo monárquico. O surgimento do absolutismo tem relação direta com a formação do Estado Nacional moderno. Esse processo iniciou-se a partir da Baixa Idade Média e resultou no surgimento de um Estado moderno que trabalhou para delimitar suas fronteiras, para consolidar uma identidade nacional e contribuiu significativamente para a modernização administrativa. O surgimento do Estado Nacional aconteceu de maneira paralela ao estabelecimento da burguesia e dos seus interesses, enquanto classe social emergente. Nessa classe, havia uma demanda considerável pela centralização do poder e unificação do Estado, porque isso atendia aos seus interesses mercantis. Foi nesse contexto que a descentralização do poder, característica da Idade Média, e a relação de dependência do rei com seus vassalos foram substituídas por uma relação em que o rei não precisava de ninguém, uma vez que o poder emanava dele mesmo. Com o monarca no controle, todas as decisões partiam dele. Além disso, o surgimento do Estado Nacional moderno está diretamente ligado ao fortalecimento das identidades nacionais, uma vez que o rei atuava para promover certa padronização cultural por meio de ações com a padronização de um idioma em todo o país, por exemplo. Essa padronização também foi econômica, uma vez que os reis absolutistas procuravam reforçar sua imagem com seu rosto ou símbolos nacionais cunhados em moedas usadas em seu estado. Vocês viram aí, gente, o absolutismo monárquico que foi, mas, professor, o que referendava essas práticas? Quais eram as teorias que meio que justificavam toda essa autoridade na mão do rei? Vamos a ela, então. Vou trazer para vocês um texto que vai nos ajudar a compreender o que justificava o antigo regime. Vamos lá, galera? E o texto nos fala o seguinte: os teóricos do absolutismo. Trago para vocês alguns teóricos que ajudaram, através do seu pensamento, da sua obra, a gente compreender um pouquinho sobre o absolutismo e o que justificava essa prática. E o primeiro teórico que eu trago para vocês é o Jean Bodin. Jean Bodin, que viveu entre 1530 e 1596 e é considerado o primeiro pensador a estabelecer o conceito de absolutismo soberano, surgido no final do século XVI, junto com o Estado moderno e a personificação do monarca. O poder soberano do Estado fundia-se, portanto, com a pessoa do rei. Ele acreditava que o rei tinha ali o direito divino, que vai estudar um pouquinho mais depois com outro teórico, mas também ele dizia, acreditava-se que era necessário que houvesse ali uma autoridade nas mãos do rei, até para a sociedade se autorregular e não cair numa barbárie, cair numa completa desorganização. Outro autor que eu vou trazer para vocês agora é o Jacques Bossuet. Mas antes da gente conhecer o Jacques Bossuet, vamos então conhecer um pouco da figura do próprio Jean Bodin. Vamos lá. Jean Bodin é esse camarada aqui, gente, que foi um dos primeiros pensadores a dissertar ali sobre essa temática do absolutismo, criando teorias que justificavam o fato da necessidade de existir um monarca absoluto. Vamos adiante, gente. Próximo teórico que a gente vai encontrar agora é o Jacques Bossuet. Jacques Bossuet. Mais de um século depois de Jean Bodin, foi publicada a obra póstuma Política tirada da Sagrada Escritura, do bispo e teólogo francês Jacques Bossuet. A obra foi escrita anos antes, quando o bispo era preceptor do filho mais velho de Luís XIV, o herdeiro do trono. Herdeiro do trono. Luís XIV, apelidado de Rei Sol, como eu falei para vocês.
era então a própria encarnação da monarquia absolutista. O Jacques Bossuet, meu povo, acreditava na teoria do direito divino. Ele formulou essa teoria de que o rei não era rei por vontade de ninguém, além da vontade do próprio Deus. A encarnação da vontade de Deus na Terra era a figura do rei. Vamos então ali à figura do Jacques Bossuet e do seu livro, tirado das Sagradas Escrituras, justamente que justificava ali o poder real, o poder do rei em detrimento ali à vontade dos soberanos, à vontade dos súditos. Mais um pensador que chega ali para justificar o poder do rei é o Thomas Hobbes, que escreveu o livro Leviatã. Vamos lá, gente. Vamos às teorias dele, para a gente entender um pouquinho melhor. Thomas Hobbes viu a brutalidade da guerra e o governo ditatorial que se seguiu e influenciaram o seu pensamento, levando a elaborar uma teoria para justificar a existência do poder e do Estado. Partindo de um critério pessimista sobre a natureza humana, ele afirmava que os homens desejavam as mesmas coisas e têm necessidades, porém guiadas por instintos egoístas, desconfiam uns dos outros e acabam guerreando entre si. Daí a célebre, o homem é lobo de outro homem, do outro homem. Para o Thomas Hobbes, galera, que escreveu o livro Leviatã, é interessante falar para vocês que ele acreditava que o homem, por natureza, era um ser humano egoísta, um ser humano que tendia ali para a barbárie e que, para a sociedade constituída por homens não cair nessa barbárie, era fundamental que existisse ali um governo autoritário e a figura de um monarca absolutista para comandar esse Estado, para não deixar cair ali numa briga generalizada, numa guerra generalizada, ou seja, no que ele próprio chama no seu livro Leviatã de uma barbárie completa. Vou trazer para vocês aqui a figura do Thomas Hobbes, de seu livro mais famoso, que meio que formula a sua teoria, que é justamente o Leviatã. A gente conheceu então, galera, três pensadores que nos ajudam ali a entender o absolutismo monárquico em sua essência. Primeiro ali, o Jacques Bossuet, o Jean Bodin e o Thomas Hobbes. Todos eles se dedicaram a explicar o porquê da necessidade de haver ali um Estado forte, um Estado moderno forte, que pudesse ali controlar a sociedade, que pudesse controlar as pessoas e que ao mesmo tempo era justificado pela teoria de que o rei é rei, não porque ele quer, mas porque Deus quer, a teoria do direito divino. A gente já viu que a partir das ideias do iluminismo, essa teoria, essa ideia do direito divino e também da sociedade ter que ter um governo autoritário, ele começa a ser questionado. E vocês vão ver que as revoluções começam a partir do momento que essas ideias chegam na população e que a contestação social acontece. Mas em relação à sociedade, professor, como a sociedade era organizada no antigo regime? Vamos então a esse tópico. Vamos lá, gente. Na esfera social, professor, como a sociedade era dividida no antigo regime? Vamos lá. A sociedade do antigo regime era dividida em estamentos, compreendidos entre clero, nobreza, burguesia e camponeses. O clero e a nobreza eram livres de impostos e recaíam junto à burguesia e os camponeses toda a obrigação de bancar o Estado. Vem para mim agora, gente. Vamos então conhecer como era a sociedade na França e também em outros países durante o antigo regime. A sociedade era dividida em estamentos, ou seja, em estados. Um teórico, um abade chamado Adalberão de Lau, isso lá na Idade Média, que pertencia ali à abadia de Cluny ou de Cluny, teve a ideia de dividir a sociedade, segundo ele, para que haja harmonia entre a população, entre três indivíduos essenciais. Aqueles que lutam, ou seja, a nobreza, aqueles que rezam, ou seja, o clero, e aqueles que trabalham, ou seja, os camponeses, e também, a partir do antigo regime, enquadra-se a burguesia. Então, a gente divide a sociedade em três estamentos. Olha só a pirâmide social do antigo regime. No topo estava o clero, ou seja, os religiosos que pertenciam ali às igrejas, à igreja, por que não dizer, a nobreza,
que era aquela privilegiados que nasciam ali nas antigas famílias tradicionais dos antigos senhores feudais, e na base, aquele que literalmente sustenta a sociedade, estava o terceiro estado, que era os camponeses, os artesãos, os trabalhadores assalariados, rurais e urbanos, e também a burguesia, que estava ali aos poucos detendo o poder econômico, mas tinha ali de pagar tributos, de pagar impostos, tanto para o primeiro como também para o segundo estado. Gente, esses dois estados, eles não pagavam imposto, tinham isenção fiscal, muito pelo contrário, ainda recebiam imposto. A nobreza recebia as antigas obrigações feudais das pessoas que moravam ali, que habitavam no seu território, eles cobravam imposto, recebiam imposto e não pagavam imposto algum para manter o Estado. O clero, galera, também não pagava imposto algum e recebia o dízimo. Então, esses dois estados que estavam ali entrelaçados, muitas vezes os membros do alto clero pertenciam a famílias nobres, estavam ali sendo privilegiados em detrimento ao restante da população, que era justamente o terceiro estado. Então, a gente está vendo, galera, que essa divisão ela é pautada em privilégios do primeiro e segundo estado e exploração do terceiro estado. E isso vai ser questionado. A gente vê que a sociedade francesa, mais uma vez, quando a gente fala de antigo regime, a gente fala de sociedade dividida em estados, sociedade dividida em estamentos. Se eu perguntar para vocês na avaliação, ou se vocês verem futuramente em algum certame, como era dividida a sociedade no antigo regime, principalmente ali, particularmente na França. Vocês vão lembrar, opa, o professor falou que essa sociedade era dividida entre privilegiados e explorados. Quem é privilegiado? Primeiro estado, o clero, e segundo estado, a nobreza. E quem era explorado era justamente os membros do terceiro estado, que era o povão, por assim dizer, e também a burguesia. Ok, gente, no viés econômico, no antigo regime, era caracterizado ali pelas práticas mercantis, ou seja, pelo mercantilismo. Vamos ver o que o texto fala pra gente, vamos lá. Durante o antigo regime, vigorava o mercantilismo, um conjunto de normas econômicas onde o Estado organizava e intervinha na economia. Vou trazer de novo para mim, para a gente entender essa outra característica do antigo regime, que no viés econômico era justamente o mercantilismo. Professor, quais as características do mercantilismo? Primeiro, a ideia do metalismo. O que é metalismo, professor? É um sistema de medição de riqueza. No mercantilismo, acreditava-se que quanto mais metal precioso um estado tinha em suas mãos, mais rico ele era. Se na Idade Média a riqueza era medida pelo feudo, quem tinha o feudo tinha riqueza. No antigo regime, na era moderna, essa unidade de medida da riqueza era substituída pelo metal precioso. O metal precioso que era muito valioso naquela época. E vocês perguntam, professor, por que o metal precioso era tão valioso? Por que o ouro é valioso, a prata é valioso e outro metal como o níquel também passa a ser valioso? Porque no sistema mercantil, no sistema comercial, o metal precioso equivalia à moeda, ao dinheiro que circulava ali. Então, obviamente, quanto mais metal precioso você possuía, mais dinheiro você possuía e, consequentemente, mais riqueza você possuía. Essa ideia de metalismo ela é original ali do sistema mercantil, do mercantilismo. Segundo ponto que a gente vai abordar nesse momento é a ideia da balança comercial favorável. O que é isso, professor? O que é balança comercial? Os mercantilistas, os burgueses daquela época, acreditavam que era vantajoso você vender sempre mais do que comprar.
ou no máximo vender mais caro do que comprar com a finalidade de obter lucro. Quando você vende mais do que compra, a sua balança comercial vai estar favorável. Quando você compra, gasta mais do que arrecada, a gente diz que a balança comercial está desfavorável. Então a política mercantil visava sempre ter uma balança comercial favorável. Terceiro tópico para a gente entender o mercantilismo é a ideia do monopólio comercial, que a gente vai ver em prática ali, principalmente no sistema colonial, onde a Europa, principalmente ali Portugal e Espanha, vão começar a colonizar outros territórios nas Américas e para isso eles buscavam um monopólio comercial, ou seja, o controle de certa área da economia. Isso é monopólio, o controle da economia. Quando eu tenho controle da economia, eu digo que eu tenho o monopólio comercial. Então, os mercantilistas, para garantir o monopólio, começaram então a aderir a algumas taxações, medidas protecionistas para proteger, obviamente, o seu mercado interno contra os mercadores que vinham de fora do Estado. Isso, galera, esses pontos que eu expliquei para vocês é o mercantilismo, característica fundamental ali da economia no antigo regime. Vamos então compreender como esse sistema começou então a ruir, a ser contestado a partir de agora. Vamos lá, galera. Crise no antigo regime. A partir de 1787, a velha organização política e social francesa começou a ser questionada através do que, galera? Através das ideias iluministas, ideias de contestação social. Galera, mais uma vez, traz aqui para mim, gente, toda a transformação social, prestem atenção, tomem nota, não fica apenas para a história, mas para todas as disciplinas e até para a vida de vocês. Toda a transformação social, ela parte de uma ideia, não de qualquer ideia, tá, gente? Mas de uma ideia de contestação da realidade. O iluminismo veio para contestar a sociedade e como ela estava organizada, ou seja, contestar todo o antigo regime. E a partir do momento que essas ideias chegam na cabecinha do povo e eles começam a contestar a sua realidade, a mudança social começa. E isso, meu povo, isso é uma revolução, que daria origem à Revolução Francesa, a outras revoluções, como a própria Revolução Industrial, que vai mudar a forma com que o mundo caminha. Vamos adiante com o texto, vamos lá, gente? O fracasso do campo não impediu o aumento da cobrança de impostos. A gente está vendo aqui que, muito embora o terceiro estado já bancasse com os demais estados da cidade francesa, a gente vê que a partir lá do século XVIII começa então a uma série de acontecimentos que fez com que houvesse uma crise de abastecimento e a medida que o Estado estava querendo adotar era justamente aumentar ainda mais os impostos do único Estado que pagava imposto, que no caso era o terceiro Estado, que passa a exigir melhores condições sociais e a reforma do governo. A crise econômica provocou a revolta dos camponeses, dos trabalhadores urbanos. A gente vê que todo ali, o cenário estava propício para que haja uma revolução, para que o terceiro Estado, então, olhe para a sua realidade, olhe para a condição em que a gente estava vivendo, olhe para a condição dos primeiro e segundo Estado, do próprio rei, e comece a contestar. Opa, por que eu tenho que aceitar essa condição social? Por que Deus só olha para o primeiro e segundo Estado e para o rei, e para mim só chega o resto? Então, essas ideias de contestação social, essa sequência de crise de produção, acaba eclodindo em várias revoltas, tanto no campo como também na zona urbana. Beleza, galera? Eu quero agradecer muito a participação de vocês e a atenção de vocês, e a gente está encerrando a aula de hoje.